Olá, amigos cooperados. O nosso vídeo de hoje é para falar como os cooperados conseguem diminuir um pouco as glosas. Temos visto muitas glosas no nosso setor por erros até do nosso cooperado no preenchimento e por isso estamos fazendo esse vídeo aqui para informar, para que todo mundo consiga fazer a emissão da guia de forma correta e que a gente não tenha que perder o tempo do funcionário avaliando a glosa, mandando para o grupo de glosa de médico, eles avaliando e tendo que acatar uma glosa que realmente foi um erro do cooperado, gerando assim perda de tempo e perda até de dinheiro, porque esse colaborador que está ali fazendo recurso de glosa, ele poderia estar fazendo um recurso mais bem elaborado para um outro cooperado que realmente vai conseguir reverter a um erro da operadora. Então é muito importante para a gente conseguir fazer esse recurso de glosa, como a gente sempre comenta, anexar todos os documentos, ficha de anestesia, descrição cirúrgica, guia de autorização no procedimento, a folha de rosto, se tiver alguma justificativa da presença do anestesista ou da situação de emergência que foi incluído o código, tudo tem que ser justificado e não esquecer de orientar o seu cirurgião a encaminhar isso para o setor pós também, para que isso seja autorizado pela operadora. Uma coisa que é muito importante, eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, as regras da CBHPM. Então vamos ver alguns erros que o cooperado cometeu justamente por não seguir as regras da CBHPM, e quando vem a glosa isso é analisado e realmente a gente tem que acatar porque a operadora está correta. Além disso, checar todas as informações, se tudo que você colocou na ficha, na guia está correto, se todos os dados estão corretos. Às vezes a gente olha a folha de rosto e aí o funcionário do hospital preencheu um número errado de matrícula, um CPF errado. Isso às vezes leva a atraso de cobrança, até glosa por a operadora não reconhecer que aquele paciente ou aquele procedimento existiu, aquela senha está errada, enfim. Então é sempre muito importante fazer essa checagem. É chato, mas é importante para a gente poder converter as guias realmente emitidas em honorários de acordo com o nosso contrato e o cooperado poder receber. Então aqui, esse caso, por exemplo, a cooperada cobrou horário de urgência e a operadora veio glosando esse horário de urgência. A gente foi analisar a guia, tem um horário inicial de 17h20 e um horário final de 15h10. Cirurgia de mais de 22 horas. Era um cálculo renal com uma passagem duplo J. Tá? O colega cobrou o horário de urgência e, obviamente, pelo tamanho aqui da cirurgia, isso acabou entrando como horário de urgência, por mais tendo começado no horário antes das 19 horas. Aí a gente vai avaliar a descrição cirúrgica e a ficha de anestesia. Ficha de anestesia sem horário, tanto aqui quanto nessa parte aqui, você põe o início da anestesia 17h20, início da cirurgia 17h30, não tem final. Mas a gente pega a descrição cirúrgica, cirurgia iniciando 14h30, acabando às 15 horas. Ou seja, como que a gente vai recorrer de um horário de urgência, sendo que o cirurgião colocou que a cirurgia foi de 2h30 às 3h, e na ficha de anestesia também não tem nem como ser uma cirurgia de 22 horas. Então a gente acaba acatando, mas para chegar aqui o funcionário não consegue acatar essa glosa de forma individual. Ele tem que jogar no grupo dos médicos, os médicos olharem toda a documentação para poder analisar e realmente dar o ok para o nosso colaborador acatar a glosa porque foi erro do cooperado. Esse outro procedimento aqui, procedimento em duplicidade. Deixei até aqui a CPSA para vocês verem que são CPSAs distintas. Essas são CPSAs distintas, mesmo paciente, mesma cirurgia, data de 5/8, data de 5/8, só que emitidas em dias diferentes. Se vocês checarem, tem quase um mês de diferença entre essas guias. Mesma senha, mesma senha. Tá? O mesmo procedimento, mesmo médico, mesmo paciente. Então foi feita uma toracostomia. Aqui o colega colocou que começou às 16, acabou às 16h40 e na outra começou 1h e acabou às 2h. Tá? Então isso a gente tem que fazer quase um trabalho de detetive. Será que fez a direita? Será que fez a esquerda? Será que fez a esquerda e aí foi para o CTI, tiraram, ele teve que refazer o procedimento? Então vamos lá pegar a descrição cirúrgica. Descrição cirúrgica é a mesma para os dois procedimentos. Ficha de anestesia é o mesmo para os dois procedimentos. E aí a gente teve que ligar para o cooperado e o cooperado informou realmente que o procedimento foi cobrado em duplicidade, que era para acatar um deles. Então, um dos procedimentos foi inteiramente glosado, acatada a glosa, e o outro foi pago. Esse aqui, cirurgia eletiva,
os códigos aqui, ó, 4 códigos autorizados de forma completa, né? Nenhum código glosado. E o cooperado, na hora de emitir a guia, repetiu 2 vezes a esterectomia. Convênio glosando por não ter esse código vezes 2, e o código que realmente ele esqueceu de colocar está aqui, ó. Na verdade, na hora de digitar, ele digitou errado. A gente entra com recurso, solicitando a troca desse código pelo outro, acatando a glosa desse código aqui e solicitando a inclusão desse outro. Mas corre até o risco da operadora não querer pagar só realmente os 3 códigos que estão corretos aqui. Esse outro procedimento, o cooperado cobra aqui uma endoscopia com um teste de urease com H. pylori e uma endoscopia de digestiva alta comum, ou seja, procedimento incluso no principal. A operadora não quis pagar o código da endoscopia digestiva alta, a gente acata a glosa porque realmente ela tem razão. Nesse código de endoscopia com biópsia e teste de urease já está incluída a endoscopia digestiva alta, como está escrito aqui no início do procedimento. Um problema que é muito frequente é a questão de vias de acesso. Então, aqui uma mastectomia, uma paciente que depois fez reconstrução. Então, aqui ela, por exemplo, ela tem 3 vias de acesso. Tem uma mama esquerda, tem a mama direita e tem a axila, de onde estava o tumor. Então, a colega cooperada botou 2, 4, 5 vias de acesso. Não tem como ter 5 vias de acesso. É acatado, 3 desses vias de acesso é acatado a glosa e segue a cobrança nos outros 2, 70% que estão de acordo, fazendo a justificativa de uma CV axilar, outra na mama esquerda, na mama direita. Um fato aqui que a gente pode atentar e até orientar os cooperados, que às vezes essas cirurgias, como tem 2 equipes, vêm em guias separadas, senhas separadas. Então é para emitir 2 guias, uma para cada equipe. Uma para a equipe da ginecologia e uma da equipe da plástica. Mesmo se vier só numa guia, sendo 2 equipes, você pode botar 2 guias, uma para cada cirurgia. Tá? Então, uma guia você faz para a equipe da ginecologia e uma guia você faz para a equipe da cirurgia plástica. Dessa forma, a gente consegue até melhorar o honorário, porque vai ter um porte principal da cirurgia da plástica, por exemplo, que vai ter 100% e não os 70%. Outro problema aqui de via de acesso, o colega coloca aqui todas as artrodeses, tudo via 70%, 3 vezes. Aí você vai olhar a cirurgia, foi uma cirurgia via anterior, de 3 níveis cervicais, tudo mesma via de acesso, acata todos isso. Todas essas vias aqui não tem nenhuma via de acesso diferente. São níveis cirúrgicos diferentes? Sim. São níveis cirúrgicos diferentes, mas todos feitos pela mesma via de acesso. Então essa cobrança está errada dessa artrodese. Tudo deve ser 50%. Outro problema de via de acesso. Uma cirurgia laparoscópica, todos os códigos cobrados 70%. Todas as vias abdominais, pela mesma incisão laparoscópica, não tem como a gente cobrar tudo 70%. A gente olha isso, operadora glosa, a gente acata a glosa. Cirurgia de otorrino, também é muito frequente ter isso. Obviamente, são vários seios que a gente tem na face, mas a via de acesso é a via nasal. Tá? Você pode até questionar a via nasal, narina direita, narina esquerda, mas é uma cavidade. Na tabela CBHPM fala cavidade também, além de estrutura. Enfim, se a operadora alega que vai pagar 50% por ser a mesma via de acesso, tudo via nasal, a gente tem que concordar que não pode colocar 70% sendo via de acesso só porque é um seio diferente. Outro problema frequente, as infiltrações na coluna. Então a gente vai ver aqui a descrição cirúrgica. A descrição cirúrgica fala em 3 níveis, L1, L2, L2, L3, L5, S1. Aí você vai olhar aqui, são 2, 4, 6, 8 vias de acesso diferentes. Não tem como. Você tem 3 níveis, no máximo poderia alegar até 6, considerando direita e esquerda, mas 8 é impossível. Então tem código aqui que daria para ser 50%. A operadora glosa tudo como 50%. A gente entra com recurso, pelo menos para serem mais 2 vias de acesso pagando 70%, né? Considerando um em cada nível, mas às vezes nem isso a gente consegue. Esse aqui é procedimento eletivo, paciente interna no dia, com guia, senha, tudo autorizado. Uma gastroplastia para obesidade morde, via laparoscópio e o colega pede adicional de urgência. Porque é um sábado a cirurgia, então eu vou cobrar horário de urgência. Não, para ser urgência, a gente precisa
ser realmente uma urgência e estar dentro do horário de urgência. Nós temos vídeos mostrando essas peculiaridades da CBHPM, tem um tutorial, vou deixar até aqui no link do vídeo, onde a gente faz a orientação dos principais tópicos da tabela CBHPM. Então deem uma olhadinha, se informem para a gente não ter esse tipo de problema, porque isso são erros que a gente perde muito tempo avaliando, analisando, e a gente não converte isso em honorário nem para o cooperado, nem para a cooperativa. Então, se tudo for feito corretamente, se a gente não tiver esses erros, a gente vai conseguir fazer com que os nossos colaboradores fiquem focados naquelas glosas realmente que a gente vai conseguir converter, já que a operadora é que está errada nesse caso. Qualquer dúvida, estamos nas nossas principais redes sociais.